Boa noite, Mário, pessoal. Soraya, tudo bem? bem? Aline Campos, professor Isidro, sejam bem-vindos. Todos bem-vindos. Nosso convidado já chegou? Ainda não. Ainda não, né? Tá Bom, com eco meu som, Mário? tá tudo, pra mim tá tudo ok. Tá. Pessoal, o som tá bom? Deem um joinha aí, por favor. Então, estamos pontuais, hein? 18 Isso, com certeza. horas. Boa noite a Patrícia, todos. Patrícia foi coordenadora pedagógica, é a coordenadora pedagógica da ex-escola do professor Do nosso do nosso convidado. convidado. Isso. Ela tá aí. Um beijo, Patrícia, nossa CP. É muito querida, muito especial. Muitos professores hoje da oitava creio que Sim. assistirão a nossa live. E assim, a gente teve essa ideia, né, Soraya? Justamente porque essa semana, apesar de nós estarmos acompanhando, né, com muita atenção as notícias da nossa Agora o Rafa realidade. entrou, tá? Ah, ok. Tudo bem, Rafael? Daqui a pouco a gente se fala. Então, assim, a gente está numa semana, assim, bem, né, com muita atenção, nos inspira muita atenção. Mas também, por outro lado, né, no campo educacional, é uma semana bastante especial, porque nós acabamos celebrando duas datas. Assim, eu não gosto muito de me apegar a datas, A mas datas. algumas a gente precisa celebrar, né? Que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é amanhã. Então, a gente E tem toda uma vai... relação com a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, né? Isso, com certeza. Então, a gente vai até, assim, em primeira mão, Soraya, quem está aí, né, nos assistindo que é da oitava CRE, e também de qualquer CRE, de qualquer área, de qualquer campo, nós estamos lançando o Facebook da oitava CRE. Então, a oitava CRE não tinha um Facebook próprio, né, institucional, e esse Facebook está sendo lançado. E amanhã, como uma forma de inauguração, digamos assim, né, das atividades, nós vamos fazer uma live com duas professoras de língua portuguesa da oitava CRE. Então, todos estão convidados a curtirem a página Oitava Coordenadoria Regional de Educação no Facebook. Depois coloca aqui pra gente, Vou Mário. colocar. O E horário, aí, tudo certinho, né? isso, amanhã às 15 horas. Ah, eu acho que eu vou colocar aqui o flyer que a gente tem. Isso! Ó, Olha, o que está perfeito. aparecendo. O Tá meio convite cortadinho, mas... é com a Oi? professora Fernanda Ladeira e com a professora Isso. Ana Paula. Isso. E aí, onde eu estou aparecendo é minha foto mesmo, tá? Ah, e você também É, tá escondidinho ali. tô encolhidinho ali. Sim. Então, é amanhã. A live vai ser Oitava CRE em Diálogos, né? É uma proposta que a gente tem de interlocução pedagógica com os professores e vai ser voltado para a língua portuguesa. Mas hoje, deixa eu sair daqui. Nosso Hoje a foco é gente está matemática. caminhando aí pelas exatas. Isso, com certeza. E aí eu queria falar rapidamente, né, que a questão da matemática, e o Rafael vai falar muito sobre isso, né, eu creio, ela é bem desafiadora no nosso cenário educacional, porque a gente tem muito... Muito assim, tabu, né? Eu isso, acho a que gente traz isso desde a nossa escolarização, né, Soraya? O que você pensa sobre isso? A questão da é, eu acho matemática. Eu acho que a gente pode pegar o gancho até do nome do livro dele, né? Sou péssima em matemática, o que que eu faço? Então, assim, o quanto dessa relação de matemática, do ensino da matemática, acaba, de repente, tendo pouca relação com a vida prática do aluno, talvez. E aí, por isso, essa construção de que é difícil, de que eu não alcanço. A gente usa muito isso, né? Ah, eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Então, aula de estatística, fui de todas. Então, tem muito isso, né, ao longo do nosso processo de escolarização. E eu acho que o Rafael Procópio, nosso convidado, ele, desde 2010, desde o lançamento lá do canal, que ele vem trazendo toda essa, eu diria, reconstrução desse olhar para a matemática. Porque é uma aproximação da realidade dos alunos, né? Esse poder de sintetizar, de repente, conteúdos e deixar ali à mão no canal de YouTube e brincar muito com essa linguagem também,
um conteúdo que é mais Isso. atrativo, um conteúdo que é mais engajador, usando as paródias. Ele vai falar com a gente daqui a pouco sobre isso. E antes da gente começar aqui a live, eu estava lendo um pouquinho sobre o Salman Khan. Eu até tenho o livro dele, que é O Mundo, uma Escola. E ele que começou muito com essa questão de vídeos e depois teve o lançamento da Khan Academy. E como que é essa questão de começar de forma despretensiosa e que depois acaba tendo um caráter mais intencional? Talvez o Rafa possa contar isso um pouquinho pra gente, né? Como que é essa trajetória, como que foi esse início, essa discussão toda de aproximar mesmo da realidade dos alunos e ter a relação dos vídeos, dos drops. Eu lembro de um vídeo dele que eu gostei demais do início, de tempos de início, tá, Rafa? Sim. Que tinha a participação dos alunos. Então, né, colocar mesmo, a gente que vem falando tanto do aluno sendo ali protagonista, participando ativamente, eu acho que é muito por esse caminho. Eu separei aqui só alguns comentários iniciais e que a gente já deixou alguns starts lá para o Rafa falar com a gente, né? E eu acho que essa nossa live de hoje, assim como todos os outros, né? Essa é a nossa sexta, Mário. Nosso sexto momento de diálogos entre professores. Como passa rápido, né? Passa muito rápido, Parece né? que começou ontem. Exatamente. E todos os convidados foram super especiais, trazendo ideias, trazendo práticas pedagógicas, atribuindo aí novos significados para aquilo que a gente, de repente, já faz cotidianamente. Mas a gente adiantou lá para o Rafa, no nosso grupinho, um pouquinho disso, né? Para ele contar para a gente como que é esse olhar audiovisual também numa prática diferenciada de construção de vídeos. E eu falo que esse bate-papo de hoje talvez seja um pouquinho mais amplo, porque possivelmente seja para alunos que estejam aqui participando com a gente, mas também para professores. E aquilo que a gente falou hoje cedo, né? Como que eu, professor, de repente posso ter aí aquela ideia de criar também o meu canal? A gente já tem o exemplo do professor Gustavo Xavier, de Geografia, Sim. se eu não me engano, que ele criou o canal dele, de repente, a partir aqui de alguma live, de algum diálogo. Então, ele começou a pensar nisso como possibilidade. O professor Esdras, desde matemática, ele, na verdade, não tem um canal, mas ele tem criado alguns vídeos. Vídeos incrivelmente maravilhosos. Começou, né? E na Exatamente. oitava também, Soraya, a gente tem algumas iniciativas de alguns professores de matemática com seus canais próprios. Não com o objetivo de monetizar, mas realmente ter uma produção neste momento, né, de atendimento remoto, ter uma produção para ajudar esse aluno de forma não presencial. E com certeza vem muito dessa inspiração do que o Rafael começou lá atrás. Com certeza. E a gente sempre vem indicando. Eu acho que ao longo de toda essa trajetória de consultoria pedagógica, e eu já falei isso com o Rafael, eu sempre indiquei. Então, assim, o que a gente pode usar além... Eu trabalhava especificamente numa editora, então eu fazia toda uma indicação dos materiais da editora. Mas, além dos materiais da editora, o que a gente pode usar? Então, sempre indicava Matemática Rio, canal do professor Rafael Procópio, Ives Urquiza, quem quiser falar sobre física. Então, sempre, porque é muito daquilo que a gente até discutiu na última live. Olhar para dentro. Quem é que a gente já conhece? Quem é que já produz conteúdo? Quem é que pode ser um ponto de apoio? E o Rafa tem muito isso também, né? De ser ali um braço forte nessa ajuda, nesse tirar dúvidas, nesse olhar para o que o professor precisa. Então, hoje, né, desde 2010, desde o lançamento do Matemática Rio, hoje é uma comunidade. Então, acho que é isso que ele vai contar para a gente hoje, né? Procópio Desbugador. E antes de eu chamar o professor Rafael Procópio, eu li alguns comentários, né? Consegui ler alguns comentários. Quero desde já, né, agradecer a presença aí de muita gente conhecida. Érica, um beijo. Andréia, da Nona Cria, muita gente bacana aí nos assistindo. O professor Rogério Prof. Mate, ele colocou um recadinho aí sobre o Microsoft Teams. Professor Rogério, essa live não vai tratar especificamente dessa ferramenta hoje, tá? Mas aí o senhor com certeza deve ter recebido a informação de que haverá webinários na semana a partir do dia 11. Depois a gente ajuda a divulgar também. Isso, né? Com certeza, tá? E aí, se você também quiser, quem quiser também receber um vídeo
o professor Fernando, da escola Rafael Almeida Magalhães do Oitava CRE, gravou um vídeo, um tutorialzinho rápido sobre o uso da plataforma. Então, quem tiver a curiosidade, quiser, né, ter conhecimentos prévios antes do webinário, me manda o inbox que eu mando o link, tá bem didático, tá? Isso. A professora Juliana, né, a nossa parceira, comentou aí que a professora Lídia Amaral, que hoje em dia trabalha no nível central, né, professora de matemática, trabalha no nível central com o professor Welton, que também está aí na live, nosso coordenador. Ela colocou aqui, né? Matemática com a tia Lídia. Acho Matemática que com a tia Lídia. Isso. Né? Ela está na nossa lista, né, de convidadas. É porque são tantas pessoas que faltam segundas-feiras. Então, o professor Welton também está nos assistindo. Ele é coordenador do ensino fundamental da SME do 4º ao 9º ano e sempre apoiou, enquanto esteve na Oitava CRE, esse trabalho, né? Então, e a professora Ana Cláudia Torraca, que foi também, né, a nossa convidada, está nos assistindo. Nossa parceira, produtora do infográfico. Isso, ela citou o professor Bira, o Birajara. O professor Bira é um professor que sempre nos surpreende, porque ele já tem muita estrada, né? E com um gás, Soraya, incrível. E nossa, ele, muito bom. Também, né, por inspiração, com certeza, né, de tudo que o Rafael já produziu, também teve algumas criações em vídeos, de paródias, envolvendo a matemática. Perfeito. Então a gente tem assim, né, parando para pensar, professores aí fazendo a diferença, né? Muita inspiração para todos nós, né? É isso. E eu acho que o objetivo da nossa live é essa, é inspirar pessoas, né? E não tem alguém melhor que fez isso durante a sua trajetória e tem feito do que o Rafael, porque foi um professor que saiu da oitava, da nossa escola, e pessoalmente ele me ajudou muito em formação continuada de matemática, né? E aí vai ser um prazer agora conversar com ele, tá bom? Perfeito. Então, no finalzinho, então, ó, só o último recadinho. Coloquem aqui todas as dicas, todos os arrobas, as perguntinhas também. Aproveitem para a gente esgotar aí todas essas nossas dúvidas com o Rafa. Vai ser uma imersão nos próximos 30 minutinhos, então aproveitem muito. Isso aí, se puderem usar a caixinha da pergunta, senão a Soraya vai ficar atenta aí também, tá bom? Perfeito, tchau, depois eu volto. Tá. Beijo. Vamos lá chamar o professor Rafael, Matemática Rio. Vamos lá. Boa noite, professor Rafael. Opa! Tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite. Tô ouvindo. Ah, tá. Seja bem-vindo à nossa live. A gente ficou muito honrado de você ter né, aceito o nosso convite. Eu, particularmente, né, a gente tem uma relação lá atrás, né, quando você ainda era da rede. Eu chamava Rafael, vem cá dar uma formação pro 6º ano. Aí você vinha com aquela lousa, lembra disso? É isso aí. Para fazer as demonstrações. Então, assim, eu usei muito os seus vídeos iniciais, quando você fazia aquelas paródias com os alunos. Aquilo ali marcou muito a minha época de formação na 9ª CRE, porque eu sempre começava, independente de ser matemática, qualquer coisa, eu começava trabalhando qualquer tipo de assunto com os professores, quebrando o gelo, fazendo refletir, fazendo rir, né? E aí a gente se conheceu naquele contexto. Depois você exonerou uma matrícula. E aí eu falei, Rafael, você é maluco, não faça isso. Saí da dupla primeiro, dupla regência, e depois exonerei. Pois é. Aí, quando você foi exonerar a 2ª matrícula, aí eu falei, Rafael, não faz isso. Fica com uma. Não só você, a minha família todinha. Meu pai falava, até maluco, não sei o quê, passou concurso público, vai abandonar agora. Eu falei, cara, o futuro é esse aí. É verdade. Mas olha só, a gente só quebra os paradigmas na nossa vida quando a gente se arrisca, né? Poderia não ter dado certo, óbvio. Poderia. Mas eu acho que o seu ideal, o seu foco era tanto e você já tinha todo um escopo do que você queria fazer que não tinha como não dar certo. A gente, claro, fica muito nessa, né? Ai, vou largar o certo pelo duvidoso. Aquela coisa de mais vale uma andorinha na mão do que duas voando.
né? Mas eu acho que neste tempo, neste nosso tempo agora, né, de ensino remoto, não presencial, eu acho que essa noção da coisa não palpável e que nada é para sempre, nada é tão garantido assim, eu acho que essa ficha tem caído muito. Porque a gente está vivendo, né, num Matrix, né, digamos assim, né? Então, muitos conceitos, muitas concepções que nós tínhamos, né, como verdades absolutas estão precisando ser repensadas. Então, eu acho que lá atrás você foi um visionário, quando ninguém falava muito de gravação de vídeo aula e para vender ainda por cima, porque não era só gravar para o seu aluno aprender que estava em casa como um recurso a mais. Era realmente uma forma de você trabalhar com isso. E não tinha essa coisa do youtuber como tem hoje, né, Rafael? Hoje todo mundo quer ser youtuber, né? Hoje todo mundo quer monetizar, mas naquela época... É a profissão dos sonhos de todo mundo. Isso aí. Então, assim, quero dar a palavra a você e fazendo 2 perguntinhas iniciais para a gente iniciar o nosso bate-papo. De onde surgiu essa motivação para você fazer os seus primeiros vídeos? E eu acompanhei, né, aquelas primeiras propostas. E como você viu naquela época e como você tem visto o poder do uso do audiovisual, do vídeo no ensino da matemática? Eu agradeço primeiramente ao convite aí do Mário e também da Soraya. Conheço os dois já de longa data, como ele falou, né, desde lá atrás. E o meu canal surgiu em 2010. Na época, eu costumo dizer assim, quando eu entrei no YouTube, era ainda tudo mato, assim. Então a gente ia lá para fazer a trilha para que todo mundo pudesse depois criar os seus conteúdos. Eu comecei assim também, né? Não tinha muita referência. Na época eu conheci o Salman Khan, por exemplo, da Khan Academy, vi ele fazendo os vídeos lá em inglês, eu falei, caramba, dá para ensinar matemática pelo YouTube. E eu desde criança, desde que eu era bem mais novinho, eu sempre gostei muito de tecnologia e gostava também de fazer vídeo. Eu sempre tive uma câmerazinha, e aí gravava, fazia os negócios lá com meus primos e tal, tudo na brincadeira. E aí o meu canal, na época, só para dar um contexto, em 2009, foi um ano antes de eu abrir meu canal, eu, ainda recém-formado, muito jovenzinho, um mancebo no ensino da matemática, estava lá descontente com o local que eu estava trabalhando, estava muito difícil, eu não conseguia lidar com os alunos direito ainda, e eu pensei em largar a profissão, eu ia deixar de ser professor. E aí, quando eu descobri o YouTube, eu falei assim, caramba, dá para, de repente, manter a matemática, né, porque eu gosto muito de matemática, e eu pensei em sair e fazer um curso de guia de turismo, que eu cheguei a fazer, concluir. Hoje eu sou guia de turismo formado também, mas nunca exerci. Caramba, eu não sabia disso. Pois é, em final de 2009, início de 2010, eu fiz o curso de guia de turismo. Eu falei, pô, o Rio vai receber a Olimpíada, a Copa do Mundo, vou ficar rico com essa parada aí. Só que aí eu troquei de escola. Eu falei, antes de largar tudo, eu vou mudar de escola para ver se de repente eu me dou bem numa outra escola e tal. Para minha sorte, eu tinha colocado na minha matrícula a Rosa da Fonseca, a escola que fica na 8ª CRE aqui, perto da minha casa, na Vila Militar. E aí, quando eu fui para a Rosa da Fonseca, eu lembro do primeiro dia meu lá, quando eu cheguei na escola, estava tendo a reunião dos professores, e aí a diretora, na época, a professora Márcia Salina, junto com a professora Cristiane, que era a adjunta dela, e a professora Patrícia, falaram, não, porque esse ano está recebendo aqui na escola um projeto chamado Cineclube, e aí os professores, além de receberem aqui um kit com filmes e DVD e tudo mais, pode mostrar para os alunos, a gente está recebendo também uma câmera. E essa câmera fica à vontade aos professores que quiserem produzir conteúdo com os alunos. Aí na hora que ela falou isso, meu olho brilhou. Eu falei, caraca, nessa escola aqui eu posso dar aula com vídeo, fazer vídeo com os alunos e tal. E não deu outra, assim. Eu já na primeira semana de aula já montei um grupo de alunos ali. Normalmente, isso é importante falar, né? Normalmente os mais bagunceiros, os piores alunos eram o que dava os melhores atores. A galera mais criativa, a galera que tirava as ideias assim do nada tal. E aí eu me dava isso, né, muito Rafael? bem. E essa questão dos mais bagunceiros e tal, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Né? Por que será que justamente esses mais bagunceiros, eles, né, a criatividade deles aflora mais nessas atividades que são menos protocolares, menos tradicionais, né? Porque isso é para pensar, né? Claro, é exatamente isso. Essa galera, normalmente, ela não costuma se identificar com aquele estilo quadradão da escola e tal. E aí, quando o professor vem com um negócio diferente,
Não, agora eu posso, tipo, exercer a minha criatividade, eu posso falar, posso assim, esqueci a palavra, me deu um branco. Eu posso falar da minha vida aqui, posso fazer as coisas... Extravasar, realmente, extravasar, colocar isso. habilidades. E aí, normalmente, essa galera, como não se dá muito bem, fica lá fazendo bagunça, né? E aí eu me dava muito bem com esses alunos. E quando você conquista os alunos que são ditos os piores, entre aspas, as coisas fluem mais facilmente. Com E aí eu certeza. passei a me dar bem com os meus alunos ali na Rosa da Fonseca e completamente desisti de largar a profissão. Continuei como professor lá, criei meu canal em 2010, então assim que eu entrei na Rosa da Fonseca, que veio todo esse turbilhão de informações aí, eu criei o canal em março de 2010 e comecei a produzir os vídeos lá com os alunos, assim como a Soraya falou aqui, eu gravava muito com os alunos e a gente fazia vários projetos de matemática envolvendo vídeo, era muito maneiro. Tive sempre o apoio muito grande da direção da escola, na figura da Márcia Salina, depois da professora Cristiane e da professora Patrícia Nogueira, sempre me apoiaram muito, eu devo muita coisa a elas, elas sabem disso, eu falo todo dia para elas isso aí. E graças a esse apoio todo, eu ia para a escola no meu contraturno, sem ganhar um centavo a mais por isso, não fazia pelo dinheiro, fazia porque eu gostava mesmo, estava me sentindo realizado com aquilo, né, produzir vídeo com os alunos e poder me expressar dessa forma. E criei o canal, fui colocando conteúdo lá. Na minha casa eu trabalhava para o canal aos feriados, sábados e domingos. Eu não tinha mais, não sabia o que era mais sábado e domingo. Eu ficava trabalhando aqui de madrugada. Eu trabalhava direto, né, todo dia, diretão. Produzia meus vídeos lá. E devagarzinho, os alunos iam chegando. Eu não fiz o canal para ser famoso, nem para ganhar muito dinheiro. Eu fazia porque eu queria largar a profissão e não queria perder o ensino da matemática. Eu queria continuar ensinando matemática, nem que fosse para mim mesmo ali na internet. Só que as pessoas, de alguma maneira, iam descobrindo os vídeos lá, iam se inscrevendo no canal, e começou bem devagarzinho. No primeiro ano eu ganhei incríveis 300 inscritos. Era pouquinha gente, mas eu já falava assim, caraca, 300, né? Eu não estava fazendo nem para ninguém, assim, fazia só para mim mesmo. Com certeza. E aí depois virou 1.000, aí o 1.000 virou 3.000, depois virou 10.000, 40, 100... Aí foi um negócio explodindo loucamente na internet e hoje eu estou aqui com Matemática Rio, que é a maior comunidade online de ensino de matemática do planeta. Tem Do planeta. quase Nossa, 5 milhões de pessoas conectadas, o que me deixa muito satisfeito, né? Muito orgulhoso de eu ter construído toda essa história na internet ao ponto de o ápice assim foi no ano de 2016 que eu fui convidado pelo Papa Francisco para ir ao Vaticano conversar com ele sobre rumos para a paz mundial através da educação. Eu fui primeiro o único brasileiro e o único professor convidado para esse encontro lá com o Papa. Tinha 12 pessoas, 12 youtubers, né, ou influencers da internet. Eu era o único professor lá, foi muito legal. Assim, nunca imaginei na minha vida estar ao lado do Papa, conversando com ele, assim, tete a tete, sobre educação. E foi muito bacana. E hoje estou aqui, né, quase 5 milhões de seguidores, gente aberta aí nas redes sociais, sempre divulgando a palavra da matemática. muito bacana, Rafael. Eu queria destacar algumas coisas que você falou. Primeiro, a questão do cineclube. Então, eu entendo que você, ao buscar uma motivação, né, para além da docência, né, você, na verdade, estava buscando uma motivação para desenvolver, né, o seu fazer pedagógico. Que até então, você não estava ainda... estava pensando, nossa, como eu posso de fato, né, o que eu posso de fato fazer para atingir melhor o meu aluno. E aí o Cineclube, né, a Neilda tá aí nos assistindo, é um projeto que já tem muitos anos, um projeto da SME que incentiva, né, a produção audiovisual nas escolas. Então, isso é muito interessante perceber, porque nós tivemos, inclusive, a live semana passada com a Simone Monteiro, e ela, né, trabalhava na gerência de mídia e educação, que coordenava esse projeto. Então, como, às vezes, projetos que vêm de cima para baixo, né, porque você estava chegando na escola naquela hora, né, aquela questão que a gente fala, os projetos precisam nascer do PPP da escola, de em comum acordo com todos, mas às vezes isso não é possível. E como algo que veio de fora, externo, né, pode ser maximizado porque você tinha um objetivo bem específico, né? E se tratando também de tecnologia, até hoje a gente tem um pouco de resistência ao uso,
né? Então você, até pela sua idade, por você estar buscando coisas novas, você abraçou. Então eu queria destacar, né, que esse pontapé inicial foi dado a partir de um projeto que você nem tinha a real noção. Outra coisa também que eu queria destacar da sua fala foi a questão da gestão da escola. O quanto é importante o professor se sentir acolhido e apoiado nas suas ações. Eu tenho certeza, se a Patrícia, se a direção da escola, de alguma forma, não viabilizasse esse seu trabalho, de repente hoje você não estaria aqui com a gente contando esse case de sucesso, né? Então, uma andorinha só não faz verão, a direção da escola sozinha não faz, e nem o professor. Então, cada vez mais a gente ressalta o poder do trabalho colaborativo, né? Aquela coisa... Não, eu sou muito grato ao pessoal lá da Rosa da Fonseca e não tenho nem palavras para expressar aqui o tanto de apoio que eles me deram, que eu comecei a criar um monte de coisa doida. Não, vou trazer os alunos aqui no contraturno, que lá é turno único, né? Tipo, manhã e tarde e tal. Vou trazer os alunos no contraturno para a gente estudar e fazer vídeos de matemática. E a Patrícia, não, vai isso mesmo, é isso mesmo. E sempre me apoiaram muito e eu falei, caramba, aqui realmente é o lugar que eu vim para o lugar certo. Estava no lugar certo na hora certa. Foi perfeito. É isso. E quando você fala também dos alunos, né? Aqueles alunos mais bagunceiros, que os mais desinteressados acabavam comprando as ideias dos seus projetos. E aí a gente vê as 10 competências gerais da BNCC, né, que é a base nacional, que tem lá toda a sua crítica, mas ela traz algo importantíssimo para nosso pensar em educação, que são essas 10 competências gerais. E entre essas 10 competências gerais, tem essa questão, né, do aluno ter essa formação ou, de repente, ele dar vazão ao que ele traz de conhecimento prévio, de tecnologia, para a sala de aula, para promover conhecimento. Então, a gente sai daquela caixinha, né, e você quebrou isso. Na verdade, você não saiu da caixinha, você jogou a caixinha fora, né, porque o que você começou a fazer era algo que a gente não via até então. Ainda mais no ensino da matemática. Porque uma coisa é você fazer uma aula linda de literatura, né? Porque você pode, quem gosta vai chorar, inclusive. Mas na matemática, como que você, né? Então você pensou os recursos. Tem muita gente que chora também na matemática, hein? Mas aí chora de tristeza. Muitas pessoas choram de nervoso porque não conseguem. Então, Rafa, eu lembro que você, à época, também pensou, não só, porque também é uma questão que eu queria ver com você. Uma coisa que o que está acontecendo agora? A gente não está podendo dar aula para os alunos, né? E a gente vê um movimento de gravação de vídeos e tudo mais. Só que você não ficou na transposição do que seria uma aula tradicional de matemática para o vídeo. Você reinventou a prática de ensino. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O vídeo, ele consegue condensar uma aula muito mais facilmente, né? Quando você está em sala de aula, você tem lá um tempo, dura 50 minutos. E aí você tem toda uma perda de tempo, digamos assim, em que você tem que entrar na sala de aula, os alunos acalmarem, você faz a chamada, aí você passa, escreve no quadro, passa o exercício, espera os alunos resolverem e tal. No vídeo você não tem nada disso. Aqui no vídeo eu estou num ambiente controlado, inclusive eu estou aqui no meu estúdio, passar aqui para vocês verem, ó, computador, luz, tudo isso daí conectado, meu microfone ali. Estou aqui no meu estúdio de gravação, ambiente controlado, tenho toda a calma do mundo, posso fazer o vídeo no meu tempo, na hora que eu quero trabalhar, quando eu estou me sentindo bem. Então nos meus vídeos eu estou sempre de bom humor, coisa que nem sempre eu estava na sala de aula, né? Eu chegava já meio bolado assim, de acordar cedo, que eu odeio acordar cedo. Tem uma coisa que me deixa chateado, é acordar cedo. E aí eu, 7 horas da manhã na sala de aula, já boladaço, já de mau humor. E aí isso tudo transparece lá para o aluno consegue ver isso, né? E eu na sala de aula não era diferente de nenhum outro professor de matemática. Na internet eu consigo fazer um negócio mais condensado. Então uma aula de 50 minutos, eu consigo colocar num vídeo de 20 minutos, digamos assim. E sem contar que eu consigo fazer vários drops, né, de matemática que viralizam muito no meu canal do YouTube e principalmente no Facebook. No Facebook viraliza muitos videozinhos de até 3 minutos, até 5 minutinhos ali,
que eu consigo dar uma dica pontual, né? É claro que eu não tenho a pretensão de ensinar matemática num vídeo de 5 minutos, os videozinhos menores são dicas pontuais, e aí para quem se interessa por aquele assunto, né, eu sempre dou a dica, ó, mas dá para se aprofundar mais, e aí eu tenho um vídeo lá de 20 minutos, tem vídeos meus de mais de 1 hora de duração, muitas vezes, eu faço live no meu canal, então o vídeo dura mais tempo. A live é o que mais se aproxima de uma aula presencial tradicional, né? Você está lá ao vivo, os alunos vão lá, tiram dúvida, perguntam na hora, você interage com eles, conversa, dá um tempinho para eles fazerem alguma coisa aqui e ali, então se aproxima bastante da aula tradicional. Eu gosto muito da aula ao vivo, adoro dar aula ao vivo, é o meu formato favorito. Então estar ao vivo aqui conversando contigo é muito mais legal que fazer gravado, por exemplo. Sim, prefiro 1000 porque vezes ao fica vivo. síncrono, verdade. E aí eu me lembro dessa época que eu acho que quando você começou, a nossa percepção, a nossa vivência de vídeo era de vídeo longo. Então a gente saiu da era do videocassete, né? Fomos pro DVD, e sempre com aquele formato de uma aula imensa, e até no YouTube mesmo, você colocava a aula e ficava lá meia hora, 40 minutos. Você veio com esses drops, como a Soraya chama, né? Esses vídeos curtinhos, com dicas de 3 minutos, e isso fez muito sucesso nas minhas formações. Então tem até a professora Lilian Cruz. Lilian, não sei se você vai se lembrar dessa época. A Lilian era uma professora de língua portuguesa, mas você sabe que a gente, né, tem na prefeitura até hoje o projeto de 6º ano carioca, em que o professor generalista, como nos projetos, né, o professor Isidro é professor também de projeto, o professor, ele, apesar da disciplina dele, ele atua em todas as disciplinas. E o professor que não é de matemática, e para atuar na matemática, ele não sendo especialista, é um grande desafio. Então, várias dicas naquela época do 6º ano que você deu foram amplamente utilizadas pelos professores, sobre frações, sobre divisão. Então, eu acho que isso foi o grande pulo do gato, porque você desmistificou essa questão do uso do vídeo, que tem que ser de 30 minutos, tem que ser uma aula completa, entendeu? Eu acho que a grande questão é o seguinte: o professor, por exemplo, que tem lá os 50 minutos dele para dar uma aula, ele não vai pegar um vídeo de 20, 25 minutos e passar para a turma dele. Acho que isso não vai acontecer, né? E, provavelmente, se ele for recomendar, é para o aluno assistir em casa, para de repente reforçar algum ponto. Agora, para usar na sala de aula ao longo desse tempo, eu acho que os videozinhos mais curtinhos são principais, assim. Porque o professor ele entra com um vídeo, de repente, para fazer um desafio ou para instigar ali a curiosidade do estudante, porque são dicas, são truques ali que eu faço que, realmente, se o professor quiser trabalhar, ele tem ali aulas e aulas para trabalhar em cima do tema e serve como um desafio, como uma coisa introdutória, e dali o professor consegue deslanchar uma aula bem engajante assim com as turmas, né? Eu recebo muita foto de professores ao redor do Brasil e até de outros países que usam vídeo lá em sala de aula e tiram foto. Olha, Procopio, teu vídeo aqui ajudando o pessoal em Angola, Bacana. em Moçambique, em Portugal. Isso é muito louco, assim, é muito legal, mas é muito doido. Eu nunca pensei em ter esse alcance. E os professores usam esses videozinhos para poder facilitar lá o processo deles, tornar a aula mais transmídia, digamos assim, né? Porque a gente sabe que o uso do quadro, giz e canetinha, de repente não atrai tanto o estudante assim. É claro que tem público para tudo, né? A gente sabe que tem professores na internet que dão aula no quadro e engajam os alunos. Eu dou aula com tecnologia, certeza. Mas também faço o vídeo de mãozinha lá, que eu boto papel e caneta, que é o mais tradicional de todos, e engaja bastante, né? Então tem público para tudo, mas eu gosto muito do uso da tecnologia. E aí o professor fazendo esse uso da tecnologia com as mídias mais tradicionais, de repente faz esse trabalho que deixa o aluno mais concentrado. A gente sabe que a atenção de um estudante é muito curta, né? Normalmente um adolescente ele consegue se concentrar ali durante 15 minutos no máximo, de repente ele está, quer ir ao banheiro e quer mexer no celular. E aí o professor, quando faz as pausas e consegue tornar a aula mais dinâmica, ele consegue reter mais a atenção do estudante. Que o meu trabalho no YouTube é basicamente esse, né? De tentar ao máximo reter a atenção desse estudante, do cara que está estudando para o Enem, tem vestibulares, ou então quer fazer uma prova tal, e ele de repente não quer assistir um vídeo de 1 hora de duração, aí eu pego, condenso aquele conteúdo num vídeo menor, com mais dicas, e aí se o cara quiser se aprofundar, ele tem um vídeo maior para assistir também. Eu acho importante também não só passar a coisa superficialmente, é sempre bom você sempre entrar na matemática de maneira mais profunda, porque é um campo do conhecimento interessantíssimo, que tem muita coisa para ser explorada. Então, se ficar só na superficialidade,
não fica muito legal. Então, eu gosto sempre de entrar a fundo nos assuntos, explicar os porquês, mas isso demanda um pouco mais de tempo, aí é para o aluno que está mais interessado na Entendi. matemática. Mas o uso dos vídeos em sala de aula eu acho muito bacana, sempre usei os meus próprios vídeos e de outros professores também nas minhas aulas e recomendo bastante. E eu acho que um dos diferenciais do seu canal, né, além de muitas outras coisas, é você ter esse cardápio para a utilização dos seus vídeos. Então, tem para quem quer uma simples dica, né? Tem para quem quer fazer um curso mais intensivo. Então, você, né, eu acho que acabou pegando esse filão para diversificar, né, essa sua... a oferta desse serviço de aulas de matemática online, que aí foge também um pouco daquele tradicionalismo de você pagar por um pacote que você vai ter 35 aulas de 1h30 cada, né? Então, acho que isso... Eu gosto muito de testar aqui. No meu estúdio eu tenho várias possibilidades de fazer vídeo. Eu faço vídeo com papel e caneta, eu faço vídeo no quadro branco, no quadro negro com giz, eu faço vídeo usando a tecnologia, chroma key, a paredezinha verde aqui, ó, que eu uso para eliminar o fundo e Magrelo interagir aqui. com o fundo ali no Photoshop, com a mesa digitalizadora. Eu faço vídeo no meu iPad, eu faço vídeo de um monte de jeito. Eu faço conteúdo. Na Sim. verdade, no final das contas, o que mais importa, se você, professor, professora, que está do outro lado aí assistindo a gente, e quer produzir o seu canal de vídeo, mas não sabe como, de repente, você tem que ficar na tua cabeça o seguinte: o que mais importa é o conteúdo. Se o teu conteúdo for bom, ele vai ser espalhado, vai ser compartilhado de qualquer maneira, né? Então, o foco tem que ser no conteúdo. A forma, ela vem depois. Então, você Mas fica importante. prepara a aula da sua vida, fala, caramba, essa aula aqui ficou perfeita. Se a aula está perfeita e o conteúdo é bom, meu irmão, é só gravar. Grava aí do jeito que você achar melhor. Eu uso muitas vezes o papel e caneta, como eu já coloquei um vídeo no meu canal lá, explicando como é que eu faço, quem não tem recurso de empilhar livro, colocar um vidro por cima assim, aí bota o celular, dá para fazer o vídeo, fica bonito, fica legal, fica engajante, porque papel e caneta engaja, é um negócio que parece uma aula particular, ali você está falando com o seu estudante, fica bem bacana, e esse tipo de vídeo engaja pra caramba, então assim, é só fazer. Papel e caneta todo mundo tem, celular todo mundo tem, e é só partir para produção de vídeo aí. Isso aí. Rafa, eu tenho algumas perguntinhas que eu vou colocar na tela, tá bom? Por conta do Valeu. tempo. Vamos ver se dá para responder alguma coisa aqui. Peraí. Ana Cláudia Torraca. Você acabou de falar. Dicas para quem está iniciando nessa vida de youtuber. Você já deu uma dica aí. Teria uma outra dica para dar? O que não falta é dica para dar. Você pode ficar até amanhã conversando sobre dica. Mas Eu, na ve- infelizmente, né, com o tempo é, curtinho, você pode... Falando da minha realidade, por exemplo, eu sou professor de matemática e a matemática ela é uma ciência sequencial. Não adianta eu querer começar meu canal de matemática falando sobre polinômios sem antes Ah, ter falado de tudo que leva até os polinômios. Então, a matemática ela é sequencial. E aí tem até uma pergunta lá que a Soraya fez no nosso grupo, né, de como eu defino os meus conteúdos no meu canal. É o seguinte, tem várias frentes que eu abordo lá. Então tem a matemática básica, e aí eu começo desde as operações fundamentais da aritmética, e aí vou pelas equações, pelas frações e bababá, aumentando, né, sempre a matemática ela é sequencial, então cada aula depende da anterior, né, não tem como fugir disso. Tem a matemática do ensino médio, tem a matemática do ensino superior, no iníciozinho do curso de cálculo, e tem os vídeos que aparecem sob demanda também, né? Tipo, ontem o Luciano Huck, ou anteontem, sei lá, apareceu um garotinho lá que fez um sim. monte de conta rapidamente, e aí bombou E na tudo internet, gente dizendo bombou que na internet. bombou loucamente, gente xingando o menino, dizendo que era uma farsa, que ele estava colando, e aí falando da Globolixo, não sei o quê. E aí eu me senti na obrigação de fazer um vídeo explicando tudo isso, né? Porque tem vários outros vídeos do mesmo menino fazendo conta lá, ele faz um método chamado Soroban, que é um método asiático, que ele aprende a fazer cálculo muito rapidamente, e não é truque, assim, o garoto realmente é muito bom em fazer cálculo mental. Só que tem muita gente que fala assim, então ele é um gênio da matemática. E também não é assim que funciona, né? A matemática é um campo muito maior que simplesmente a aritmética, que é o que ele mostrou ter habilidade ali, cálculo de cabeça. De repente ele pega algum problema de geometria, de álgebra e tem dificuldade, não sei, não conheço ele. Então, assim, para ser gênio da matemática, é bom você dominar todos os aspectos, todos os ramos da matemática. Então, assim, Sim. para continuar falando o que eu estava falando antes, né, para não começar a sair do assunto, você criar o conteúdo do teu canal para ter um curso lá para as pessoas estudarem pelo teu canal e também o conteúdo
que é o daquele momento, né? Se eu não compartilhasse esse vídeo ontem, e ele está bombando no meu canal, já está chegando a 70 mil visualizações em um dia, então um Caramba. recorde para mim, bombou loucamente. Se eu não fizesse hoje, se eu fizesse esse vídeo amanhã ou depois de amanhã, o assunto podia esfriar e aí ninguém mais ia ver, né? Então tem assuntos que aparecem, tem muito seguidor meu que manda problema, manda desafio. Aí quando eu vejo, falo assim, caramba, esse desafio é muito maneiro. Eu pego, resolvo, vou, crio um vídeo e coloco no canal. Mas aí tem aquele conteúdo que é o conteúdo para sempre, que são os vídeos de curso. Então o Teorema de Pitágoras, ele é para sempre, não vai mudar. A Fórmula de Bhaskara, ela é para sempre, não vai mudar. Então todo esse conteúdo eu gravo aqui, coloco lá na playlist bonitinho para o estudante estudar. Então ele segue a playlist. Isso faz com que ele engaje no teu canal, porque tem tudo lá para ele aprender matemática, todos os recursos. Então é assim, é começar realmente do começo. Tá? Imagino que toda disciplina tenha seu sequenciamento lógico, né? Então Sim. você faz o teu curso bonitinho ali e os outros conteúdos, conforme forem aparecendo aí, viralizou um meme, aí você pega e faz. Viralizou não sei o que, um desafio de matemática viralizou. Aí você Aí você pega e aproveita faz o esse... vídeo, aproveita o tempo, porque é na hora que você vai ganhar Entendi. muita visualização rapidamente. Então eu fui aprendendo tudo isso com o tempo, né? E hoje em dia eu consigo já, como eu trabalho exclusivamente no meu canal, hoje em dia, né? Não sou mais professor da rede municipal do Rio de Janeiro, desde 2015, no meio do ano, nas férias do meio do ano, em 2015, eu decidi que era a hora de eu largar a prefeitura, porque eu realmente estava ficando complicado, eu não conseguia mais manter nenhum nem o outro, Auxiliar. né? Eu não conseguia conciliar mais, porque era muita viagem, era muita coisa, eu estava faltando muito à escola. A diretora tentou, não, a gente tenta fazer aqui que você fique, não sei o quê, mas não deu certo mesmo. Eu tive que me dedicar a uma coisa, e eu conversei com meu pai, com a minha mãe, todo mundo aqui em casa, os amigos todos falando que era maluco, não sei o quê. Não, galera, o futuro é esse mesmo. Aí abri o meu site lá e comecei a me dedicar exclusivamente a isso. Aí o negócio bombou de vez e hoje eu trabalho exclusivamente no meu canal e tenho todo o tempo do mundo aí para pesquisar, né, para Bacana. fazer as coisas acontecerem, E que por é falar bem nisso, diferente. muito bacana. E por falar nisso em pesquisa e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, porque a gente já está, infelizmente, chegando ao fim da nossa live por conta do tempo. Ah, É muito rápido, o Instagram não nos permite, senão ele nos derruba. Como é que foi esse livro, assim, qual foi a inspiração, o qual é o livro eu objetivo botei até aqui, dele? ó. O livro é meu filho, assim, meu primeiro filho. Minha esposa está grávida atualmente da minha primeira filha humana, mas esse aqui é meu primeiro filho intelectual. Eu levei 9 meses escrevendo esse livro aqui no ano passado, ao longo do ano passado todinho. E aí, em julho de 2019, eu lancei, na verdade, eu comecei a escrever o livro em 2000, caramba, tem tanto tempo, né? Em 2018 eu comecei a escrever o livro. Que loucura, parece que passou tão rápido. E aí, em julho de 2019 foi lançado. Ele trabalha principalmente, assim, quem lê o título do livro, né? Sou péssimo em matemática, imagino que muita gente se identifique com esse título e fala, caramba, eu realmente sou péssimo em matemática. Qual é o começo? Por onde tem que começar a estudar? E é isso que eu abordo nesse livro aqui. Eu falo das operações aritméticas, então adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Antes disso, eu ainda falo de uma coisa mais básica ainda, que é explicar o nosso sistema de numeração decimal. Então tem muita coisa no meu livro aqui bacana, inclusive ele já começa com fake news da matemática, né? Que de vez em quando viraliza na internet as pessoas dizendo a origem dos algarismos e tal. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que fala que os algarismos vieram dos ângulos, aqui, ó. Essa parte aqui. Alguém já deve ter visto essa imagem na Ah, internet com aí. certeza! É Eu já uma dei aula fake disso news. quando eu era professor primário. Fake Eu vi news, isso, fake eu news. vi Os isso na números não se internet. desenvolveram assim. Aí eu Muito bom. explico aqui no livro. Então é importante também para tirar esse estigma aí que as coisas parecem que Esses caíram prontas marrões. do céu, né? Não, nada a ver. Tanto é que o nome dos algarismos são algarismos indo-arábicos. É meio que um colaborativo entre indianos e árabes ao longo de séculos e milênios. Então não é assim, olha os ângulos aí formaram os números, não é assim que funciona. Então eu explico tudo isso no livro, começo quebrando essa fake news aí, que viraliza. A galera vê, realmente é atrativo demais, né? Você vê esse negócio e fala, caramba, eu vou compartilhar. E não é assim que funciona. Então, partindo daí, eu explico o nosso sistema de numeração decimal, explico as operações fundamentais da aritmética e desbugo, como eu costumo dizer, né, Rafael Procópio, o desbugador da matemática. Eu desbugo as pessoas que estão bugadas em matemática, não sabem por onde começar. Então, bom começo para você Perfeito. estudar em matemática é com um livro. Sou péssimo em matemática. Dá para encontrar em qualquer livraria aí do Brasil. Atualmente só pode comprar online, né? Então tem na Amazon, É, tem na Saraiva, tem sei lá, na Livraria da Travessa, na Livraria Cultura, em qualquer livraria aí
Se você botar no Google lá, sou péssimo em matemática, você vai encontrar. Tem a versão física dele e tem a versão digital também. Recomendo amplamente que a galera que está bugada em matemática, que dê uma lida no livro. Com E eu falei, certeza. coloquei um quê literário no livro, contei muito da minha história, criei um personagem que é uma autobiografia, né? Eu, quando criança, no Fumacê, que eu sou nascido e criado na favela do Fumacê, aqui em Realengo, né? Então, como esse garoto lá, pequenininho, já esperto na matemática, conseguiu alguma coisa na vida dele, graças a essa disciplina que é tão linda. E é isso. Ah, ótimo, Rafael. Assim, a gente queria ficar mais 50 minutos aqui conversando com você, mas infelizmente o tempo, né, tá estourado. Fica a dica, então, do livro do Rafael. Muitas perguntas, Rafael, que eu li aqui foram: em relação ao concurso. Então, você indicaria esse livro para quem quer se preparar para concurso? Sem dúvida alguma, porque a galera do concurso público muitas vezes quer uma dica para fazer um cálculo rápido, né, porque o concurso público a gente sabe que a gente tem um tempo limitado para as questões. Isso. E tem um montão de dica nesse livro aqui que faz você ganhar tempo aí para resolver as questões de matemática. Vale a pena. Com certeza, Rafael. Olha, eu quero agradecer, tá, pela sua presença. Com certeza, sim. Todo mundo aí tá adorando. Muitos, né, te conhecem do canal, mas não te conheciam de uma forma, né, mais informal. Conheceu a sua história, de como surgiu o canal. Então foi um prazer conversar com você e resgatar todo esse seu início, tá bom? Parabéns pelo canal, parabéns pela pessoa, pelo profissional e pessoa que você é, né? E o quanto você representa tão bem o nosso Brasil, tá bom? Muito obrigado, Mário. Obrigado para a Soraya também. Valeu, eu que agradeço. Tamo junto, pessoal. De conversar com você, tá bom? Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Vou chamar aqui a Soraya pra gente fazer uma finalização, porque foi ótimo. Soraya, cadê você, querida, aqui? Foi ótimo, fiquei com gostinho de quero mais também, né, Soraya? E aí? Mário, todo mundo está pedindo bis. A professora Aline perguntou aqui, ela perdeu o nome do livro, né? Mas o título macro, acho que Sou Péssimo em Matemática. Depois a gente coloca aqui a imagem também. No meu História também deixei lá o destaque. Eu acho que a conversa com o Rafa, nossa, renderia aí uma continuidade de fato. A Neilda pediu aqui parte 2, todo mundo pedindo. E eu acho que o Rafa nos trouxe essa ideia dessa tríade, né, de gestão escolar, a questão do professor e principalmente do estudante, né, interagindo. E ele falou muito dessa aula transmídia e lá no Canal Futuro a gente falou muito sobre isso no início desse ano, né, como que é essa relação da aula física, o vídeo que o professor publica, mas depois dessa interação que pode acontecer também, tirando dúvidas ou trazendo outros recortes, né? Acho que ele falou um pouquinho aqui da gestão e eu lembrei um pouquinho do diálogo com a professora Sueli na nossa última live sobre como esse intercâmbio, como essa aproximação, esse reconhecimento do apoio, da gestão escolar é importante, né? E um ponto que ele chamou muita atenção, e aí talvez seja a dica até para os nossos colegas professores que estejam querendo começar o canal, começar a fazer isso, né? O simples bem feito dá certo. Então a gente não precisa de todo esse aparato, né? O exemplo que ele deu, a gente tem até um vídeo de um professor colocando um vidro em cima de livros e fazendo ali escrito à mão. Depois a gente pode compartilhar. Isso, perfeito. Então é o simples bem feito que vai principalmente atender aquele aluno, porque o importante é o conteúdo. E aí quando ele fala, até a Ana Cláudia botou ali, o adolescente é o grande desafio. Mas aí o Rafa nos trouxe o exemplo de como ele fez essa aproximação com o estudante, né? Alunos, de repente, desafiadores, indisciplinados, e lá, uma interação entre os sujeitos participantes, né? Explorando essa criatividade dos alunos, já que eles têm outras ideias, outras potencialidades. Então, explorar tudo isso é fundamental, né? Mostrar que eles também têm outras formas de aprender. Verdade. E aí, a gente, infelizmente, né... Vai encerrar. Encerrar, eu só vou colocar aqui uma consideração da professora Neilda, que eu acabei não colocando, mas o Rafael com certeza está assistindo. Perfeito. Né? Parabéns ao Rafael, um grande abraço, sucesso e gratidão por este muito momento. Bom, foi né? Muito bom, né? Foi uma pessoa, um professor da nossa rede e que está aí para o mundo, para o Brasil e para o mundo, fazendo um trabalho tão bacana nessa área de ensino da matemática que é tão estigmatizada, né? Exatamente. Então, eu vou, com certeza, não tinha comprado ainda o livro, vou comprar,
E eu acho que vale a pena, né, pra gente Muito, conhecer esse muito. trabalho E fica até desmistificar. essa dica, a professora Luciana perguntou aqui, ela queria dicas e materiais para concurso. De repente o livro acaba sendo um suporte aí para esse Ele momento, falou né? isso mesmo, tá bom? Então, Soraya, muito Perfeito. obrigado pela sua participação. Obrigada, Obrigado, Rafael. Mário. Obrigado a todos. Semana que vem estaremos juntos neste Isso. bate-canal, neste bate-horário, e vamos trazer um tópico sobre metodologias. Falamos de metodologias ativas, mas vamos Agora, trazer metodologias as duas diferenciadas. diferenciadas e duas metodologias práticas, mão na massa. Isso Uma aí. voltada para a gestão de sala de aula e outra voltada para o ensino de literatura, leitura, enfim, leitura e literatura. Imperdível. Isso. Com duas pessoas maravilhosas também, como todos os nossos Como convidados, todos, né? exatamente. Tá ok? Então, toda segunda-feira, às 18 horas, aqui no meu Instagram. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Beijos. Soraya. Tchau, tchau, Mário.